ele tem dois nomes, Dr. Robotnik e Dr. Eggman. Já apareceu em vários jogos e tem origens bem adversas na história do Sonic. E é sobre ele que eu vou falar agora. Robotnik foi o nome escolhido para os Estados Unidos, mas o nome do Japão sempre foi Eggman. O que a SEGA fez foi, lá no Sonic Adventure, colocar o Dr. Robotnik como o nome verdadeiro, e no caso, o Dr. Eggman como apelido. Isso entrou como enredo e uma cena do jogo só para justificar vários anos, porque, sabe, Estados Unidos não queria usar o nome Eggman, porque chamar Homem-Ovo para um personagem não era um nome muito legal para eles. Acabou que essa ideia voltou depois de muito tempo, né? Olha só! Se não é um ovo gigante que fala. Eu sou o Dr. Robotnik, o maior velho cientista do mundo. Mas vamos lá. Robotnik tá aí, cara, como o maior vilão principal da série Sonic. De verdade, nos jogos mesmo, não tem origem, não explica de onde ele veio. Mas os quadrinhos tentaram explicar de onde ele surgiu. Quadrinho promocional bem no início, lá perto do lançamento do primeiro jogo do Sonic, nem era Art Comics, mas ela meio que adaptou isso logo após, criou uma origem pro Sonic chamada um ouriço, sabe, um ouriço marrom, que não tinha exatamente o nome Sonic, mas ele era amigo de um estranho doutor chamado Quintobor, que estava estudando as esmeraldas do caos e queria usar aquela energia para o bem. Os dois trabalhavam juntos e alguns experimentos rolaram, entre eles uma máquina volátil que acabou dando a super velocidade e a Curaçao pro Sonic. Sim, ele queria dar energia para que Dr. Quintobor continuasse trabalhando. E aí teve a estranha cena do acidente com refrigerante e ovos. Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. Que acabou causando a origem do Dr. Eggman. O nascimento do Robotnik foi aí. O nome Quintobor, se você colocar ao contrário, vira Robotnik. Tudo tá explicado. Essa origem não é oficial nos jogos. Pra falar a verdade, nenhuma origem foi explicada nos jogos em si. Eu sei que é muito doido, porque isso foi vendido oficialmente com jogos já, sabe? Porque a SEGA oficializou isso. Se você acha que isso é real, não dá pra dizer muita coisa, né? Mas vamos lá. A parada é que, toda vez que a SEGA meio que relançava algum jogo do Sonic ou criava algum desenho, o Robotnik tinha origens completamente diferentes aqui. Tanto que ele já apareceu em várias versões. Uma das que é mais famosa e que também acabou virando até um meme era, por exemplo, o Robotnik Pingas, que era daquele desenho As Aventuras do Sonic. Esse desenho era muito bizarro, era insano demais. Tinha um Robotnik aqui, cara, que ficava mudando a aparência. A animação dele, tipo, ainda mais hoje em dia já parece ser mais tosca. Era um desenho relativamente barato. Só que ele focava muito mais na comédia e eu tinha um Sonic que tentava ser mais ou menos um perna longa da vida, trollando todo mundo. O objetivo do Robotnik aqui era meio que destruir o Sonic e, sabe, sabotar as pessoas, sacanear as pessoas de várias maneiras. Tanto que dá pra ver até mesmo isso quando ele sequestra o próprio Papai Noel, meu filho. E que você quer dar de presente de Natal para o Robotnik Noel? Não pode ser. E é esse o Robotnik da famosa cena Pingas. Que se você pegar aí, sabe, o trocadilho lá nos Estados Unidos, principalmente, né, no interior dos Estados Unidos, porque Pingas significa outra coisa lá. Não pesquise Pingas. Depois desse desenho, teve um outro que foi muito melhor. Ele teve uma história, uma origem melhor. Ele tem muito mais a desenvolver o próprio Robotnik, que é o Robotnik Julian. Julian. Meu nome não é mais Julian. Esse aqui é o Robotnik do desenho Sonic Satan, aquele dos Guerreiros da Liberdade, aonde surgiu a Sally, por exemplo, o Tails estava lá. Tem todo um lance de um golpe de estado, porque ele é um desenho que hoje em dia não passaria na TV fácil, né? Porque, cara, ele brinca com golpe de estado, assassinato, morte, masoquismo, tortura. Ele tem um pouco dessas coisas, né? Por isso que muita gente até associa o termo Satan a isso. Era um desenho chamado Sonic Satan porque passava sábado de manhã. O lance desse Robotnik aqui é que ele não é exatamente um gênio. Ele só é mau e estratégico. Ele perdeu chance de derrotar o Sonic várias vezes pela loucura dele de querer torturar o ouriço. Temos o Sonic na palma da nossa mão. Por que simplesmente não esmaguemos ele? Oh, não, Snively. Eu esperei muito por este momento. Eu quero aproveitar bastante. Você é burro, cara, que loucura. Que ele parece ser um dos poucos, talvez um dos dois únicos humanos que aparecem nesse universo. Porque ele é o cara que trabalha ao lado do rei, o rei de Mobius, Mobotrópolis, pai da Sally, e meio que consegue, cara, usar, tipo, todo o seu conhecimento de guerra pra acabar com toda a guerra em todo o planeta. O lance é que ele faz isso, depois ele desarma todo o país,
E com isso aproveita a chance para dar um golpe de estado, criando aí a Robotrópolis. E lógico, nesse desenho tem o lance do robotizador, né, que é aquela máquina que transforma todos os animais vivos em, na verdade, robôs que são praticamente zumbis, e ele teria algum controle do próprio Robotnik aqui. É que o Robotnik não criou essa máquina, quem criou foi o tio do Sonic. Olha só, o Robotnik não criou o robotizador, que é a marca registrada dele o desenho inteiro. Todos os jogos têm os robôs do Eggman e ele não criou nada disso. Robotizador, eu sei disso. Fui eu que inventei. A minha intenção era ajudar os mais velhos a viver mais, mas transformava eles, tirava a vontade deles. Existe uma história por aí, cara, que dizem que ele seria um humano do passado que viajou pro futuro, um futuro num planeta distante que seria o planeta Mobius, onde passa a história do Sonic Satan. Bom, tem o Sonic Boom também, mas ele é uma galhofa completa, acho melhor nem falar. Nem origem tem, mas vamos focar aqui no Robotnik real. E aí vem o Robotnik clássico, que na verdade é o nosso querido Dr. Eggman, o ser mais rápido que o ouriço mais rápido da Terra. Sou mais forte que você. O quê? Fracassado. É que 3 desenhos foram feitos pelo designer do Sonic na época. Um de um coelho, outro de um gordinho de pijamas e um ouriço. Entre os populares saiu o Sonic pra ser o personagem principal. Só que, entre vários protótipos, tinha ele, esse mesmo do Robotnik na sua beta, como um homem-abelha, um vilãozinho que seria tipo um Badnik. Porque vários conceitos do Sonic já passaram. Eu já falei sobre isso aqui no conceito do Sonic 1 do Mega Drive. Uma das ideias é que o Sonic enfrentaria o pesadelo no universo e, tipo, ele não enfrentaria o Robotnik. Ele seria só mais um inimigo genérico. Ainda bem que mudaram os conceitos aqui e o protótipo do Sonic acabou virando, na verdade, o que a gente conhece hoje, sabe? Teve o Robotnik como o grande vilão, que quer robotizar todos os animais, usando eles como fonte de energia para suas máquinas e ao mesmo tempo quer pegar o poder das Esmeraldas do Caos para energizar suas máquinas mais poderosas ainda. Ele ficou assim sendo usado em vários e vários jogos, sempre porque ele é o vilão principal, por exemplo, enganando o próprio Knuckles lá no Sonic 3 Knuckles para poder, sabe, distrair o Echidna e roubar a sua Esmeralda Mestra. Até aqui, ele era o principal vilão da maioria dos jogos, só que você vai ver que isso muda na Era Moderna. O Robotnik da Era Moderna, ele teve aquele redesign, ele ficou um pouco mais esguio, mas ele ainda tem aquela carona de Eggman. Aqui, cara, no Sonic Adventure, começa a ter aquela ideia de que ele é o vilão, só que ele traz os principais inimigos dos jogos futuros, tipo a criatura Caos no Sonic Adventure. Ele que acabou ativando a criatura Caos pra aparecer no Sonic Adventure. Só que, né, ele não é o principal e o último vilão da história. A mesma coisa acontece com jogos que vêm depois, mas é bom entender que foi nesse jogo que tudo mudou, que viraram a chave, ele ficou um pouco mais engraçadinho, apesar dele ser o grande vilão da saga. Porque se você for olhar bem, Sonic Adventure 1 teve o lance da criatura Caos, Sonic Adventure 2 tem o Projeto Sombra, o Sonic Heroes, bom, ele tá lá enjaulado, porque nem é o próprio Eggman que aparece o jogo inteiro. Sonic 2006 você tem lá o Solaris, Iblis, enfim, o Mephiles também, que foram ativados graças ao Dr. Eggman. Sonic Force tem Infinity. Então, tá reparando um padrão? No caso do Sonic Adventure, o Dr. Eggman meio que deixou de ser o principal vilão. Ele é só o gancho pra verdadeira ameaça final surgir na história. É isso que a saga acabou deixando com ele. O mais próximo que a SEGA teve de colocar uma história, um passado pro Eggman foi meio que no Sonic Adventure 2. Aliás, é nesse jogo o último que tenta trazer um pouco das raízes do Robotnik. Porque aqui a história apresenta, né, a ligação do governo que tinha alguns contratos com o Dr. Gerald Robotnik, o bisavô do Dr. Eggman, e sua netinha, a Maria Robotnik. O lance é que aqui, cara, você tem tipo o passado dele, né? Ele se tornou um grande vilão e inspiração pro Robotnik. Ele diz isso em várias vezes no jogo e também até nas animações. O lance do Dr. Gerald Robotnik aqui é que ele, na verdade, só queria aproveitar a chance do governo para poder criar, né, o Projeto Sombra e também conseguir curar a doença incurável da Maria, que ela não podia, sabe, viver na Terra com os outros humanos na época. Mas as circunstâncias e a forma como o governo meio que não só matou ele, nem matou, né? Prendeu ele e meio que deixou a Maria morrer, cancelando seu projeto por causa da falta de confiança que tinha um no outro, criou, né, a forma e a sede de vingança do Dr. Gerald Robotnik. Ele é um personagem que acaba meio que tendo a ligação da história de Emerald, já que ele acaba encontrando esse Gizoid, que é esse robô, sabe, com uma capacidade incrível de assassinar os outros, mas é o que ele poderia ter feito. Ele meio que
deixou desativado, ele acabou criando o Projeto Sombra, né, que não é o Sombra, o Shadow em si, tô falando de BioLizard mesmo, que aparece como vilão do Sonic Adventure 2. Se você não jogou, jogue e veja o vídeo aqui no canal. Ele meio que cria o plano, caso alguém tente usar o seu projeto, pra poder fazer com que, sabe, toda a colônia espacial Ark derrube com a Terra. Esse é o máximo que você vai encontrar do passado do Eggman, sabe, nos jogos, porque a SEGA meio que, sabe, ignorou isso. Depois do Sonic Adventure 2, você não tem mais nada que explore mais o passado do Eggman, porque o que ele acabou se tornando? Um personagem alívio cômico. É só ver o que aconteceu, por exemplo, no Sonic Heroes. Ele não, cara, ele nem tá na história. Ele só aparece de verdade contatando o time Chaotix, porque o Metal Sonic prendeu ele na sua base. E como ele não tinha o dinheiro pra pagar o time Chaotix, ele meio que apanha pro Charme, tomando muitas ferroadas de abelha na cara. Apesar de que se uma abelha dá uma ferroada, ela é um ratão. Enfim, é isso que acabou acontecendo aqui no jogo. Eu detesto você. Lógico, ele teve um novo reboot no Sonic 2006, tentando ser um pouquinho mais sério, não existem muitas piadas com ele, o lance é que ele ficou mais realista e a SEGA queria fazer isso de um reboot mais realista do Sonic. Pena que o jogo não foi tão bem assim e a SEGA meio que voltou atrás com o visual. Tanto que no Sonic Unleashed, ele tá lá, né, com mais um plano de usar a Dark Gaia como energia própria na Terra. Beleza. Foi o máximo, o mais próximo que ele conseguiu de vencer, né, o Super Sonic nesse caso, né, porque, cara, se o Sonic não tivesse sobrevivido graças ao Chip, que era o Light Gaia, o Sonic teria se ferrado na história inteira, cara. Depois disso, ele só virou o personagem de alívio cômico mesmo. Apanhando pra caramba, entrando nas piadas, é só ver como ele morre lá no final do Sonic Colors, ou até mesmo em outros jogos, como o Sonic Force também. O legal é que o Sonic Force ele até brincou com a possibilidade do Robotnik ser mais sério, né? Mas ele tá lá cheio de piadocas. Cara, ranzinza, Cantando com uma voz super aguda. mas ele virou o cientista doido que a gente conhece. O mais legal, pelo menos, de toda essa evolução é ver como o Dr. Eggman clássico encontra, né, o Dr. Eggman moderno. Porque quando a gente joga o final do Sonic Geração, a gente vê, né, encontro dos dois, e o clássico não acredita que se tornou um cara tão rabugento e doido que é o Dr. Eggman moderno. Assim, Dr. Robotnik, ele tem uma evolução muito conturbada, né? A origem dele foi trocada várias e várias vezes. Eu sei que existem versões bem diferentes que aparecem por aí. Uma versão que eu mais gosto é o Professor Egg. Ele faz parte daquele Sonic Verso dos quadrinhos do Sonic e ele é tipo, cara, o Duende Verde do universo onde o Sonic é o Homem-Aranha daquele lugar. É muito doido, cara. Mas isso aí é papo pra falar de outro vídeo, porque ele mesmo não tem uma história muito clara. Se tivesse uma história do Professor Egg, eu ia falar aqui, mas ele só é mencionado, é uma homenagem. A SEGA mesmo não fez um arco com o Spider-Hog. Seria muito bom, queria muito, mas não existe um quadrinho inteiro só dele. É só uma menção pra falar que existe no multiverso, mas você já tem uma ideia de onde ele é, né? Cara, esse é o Dr. Robotnik, esse é o Dr. Eggman. Não sei nem se eu chamo isso aqui de história e evolução, porque os dois fazem parte do mesmo. Eu gosto da origem dele, que ele era um doutor bondoso e tal, chamado Quintobor, mas a SEGA meio que desconsidera isso. Enfim, eu queria mais o Dr. Robotnik e Julian aparecendo nos jogos, mas isso aí não vai rolar, né? Então é isso, ficarei por aqui, muito obrigado, valeu, fui! E até o próximo vídeo! Eu detesto você. Agora